noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a lição de número 12 da nossa revista, que tem o tema O Grande Mandamento. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez nesse dia na Tua presença para Te suplicar, Senhor Deus, a Tua presença entre nós. Que nós possamos, durante esse período, aprender mais da Tua Palavra, aprender um pouco mais, Senhor Deus, para nos portarmos como filhos Teus neste mundo. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bom, como nós já dissemos, o título da lição de hoje é O Grande Mandamento. E o texto em que ela está baseada está em Mateus 22, o verso 37. Para aqueles irmãos que têm a versão da revista, né, impressa ou digital, existe um pequeno engano aí logo na primeira página, que é o texto base. O texto base que está impresso na revista é Êxodo 20, 37. Mas não existe versículo 37 no capítulo 20 de Êxodo. O texto base é em Mateus 22, 37. Tá bom? Vamos ler, então, os versos de 34 até o verso 38 da nossa Bíblia. O título aqui desse trecho é O Grande Mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Bom, nós passando para o texto propriamente dito da lição, nós já começamos com um pequeno problema aí. A primeira frase diz assim: os 10 mandamentos são propedêuticos. E aí eu fiquei preocupado com essa palavra. Embora eu já soubesse, né, qual seria, né, a definição dessa palavra, eu fui ao dicionário, eu fui lá no tio Google e fui procurar qual seria a definição, né, dessa palavra. E lá eu encontrei que é uma coisa de caráter introdutório, preparatório, preliminar. E isso significa, então, que os 10 mandamentos são uma espécie de preparação para toda a lei que viria depois, que Deus ia dizer para o povo, né, ia colocar para o povo, que seriam as suas leis a partir daquele momento. Mas os 10 mandamentos foram colocados como uma preparação. Nós não temos a nossa Constituição, que é a lei magna do país, mas só ela não dá conta dos pormenores que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, são necessárias outras leis complementares à nossa Constituição, para que nós tenhamos todo o nosso dia a dia regido por essas leis. Tá bom? Então, isso é que significa propedêutico. É um palavrão aqui que ele começou logo. Mas depois ele fala do decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Deca no grego é 10, né? Então se refere aos 10 mandamentos, que são o código moral, da ética, da conduta que norteou o povo de Deus até Jesus. Ele fala uma outra palavra também, que não costumamos usar. Ele diz que a lei serviu de aio. Aio seria o masculino da palavra aia, né, que é talvez mais conhecida. Mas também
eu fui lá no tio Google para ver qual era essa definição, né? E ele diz que é o encarregado da educação familiar das crianças, né? Da educação doméstica das crianças. Então, os 10 mandamentos também serviram de aio, quer dizer, eles foram colocados para essa educação, que nós éramos considerados como crianças ainda, era um povo em formação, tá? Então, o decálogo, os 10 mandamentos serviram de aio, é uma espécie de placa que indicava Jesus, como o comentarista diz, né? O fim disso é Jesus também, né? Mas muitos cristãos, no início do século, eles confundiam, né, essa lei com o decálogo. Uma coisa eram os 10 mandamentos, outra coisa, as leis que Deus colocou para o povo depois disso. Não eram a mesma coisa, tá? E ele diz que muitos guardavam a lei de Moisés, guardavam, né? E a gente tem os fariseus, os saduceus como exemplo disso, né? E eles diziam que para que houvesse comunhão entre Deus e o homem, era necessário que houvesse a circuncisão. Existia uma briga muito grande, né, na igreja primitiva, e um grupo dizia que era necessária a circuncisão, outro grupo dizia que não era necessária. Mas se a circuncisão fosse necessária, para que o sacrifício de Jesus? Ele perderia o valor se a gente tivesse que fazer a circuncisão. E uma outra coisa, a circuncisão era um ato que qualquer pessoa podia realizar. Isso não significava, né, simplesmente com essa operação, com essa cirurgia, uma pequena cirurgia, que a pessoa já estaria em contato com Deus constantemente, permanentemente. Nós sabemos que isso é um exercício diário. Não é apenas uma abstração de parte da nossa pele que ia fazer com que a pessoa tivesse comunhão. E eu estive pensando, isso era uma operação realizada entre os homens. E as mulheres, como é que ficariam nessa história? Então é uma coisa que não passa pela cabeça da gente, não pode. Não é possível que a comunhão com Deus ficasse na dependência de uma cirurgia dessa. Tá? Mas isso aí está lá no Velho Testamento e muitas pessoas ficam dizendo, poxa vida, né, o que está no Velho Testamento não importa mais para a gente. O que importa é o que está no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele coloca os 10 mandamentos. São vários os textos, e a lição cita esses textos, em que os 10 mandamentos são citados. Então é uma coisa que estava lá no Novo Testamento também. Existe até uma velha desculpa para aqueles que não dão dízimo. Né? Alguns dizem que não dão dízimo porque isso é coisa do Velho Testamento. E a gente está, né, no Novo Testamento agora. Só que isso é uma coisa meio perigosa, né? Essa coisa de ficar separando o Velho e o Novo Testamento, a lei e a graça, é uma coisa que é perigosa, né? Mas nós vemos que Jesus estava sendo apontado já, né, desde o Velho Testamento, não apenas nesses textos de Êxodo, mas muitos outros textos em Isaías, em Daniel, muitos outros textos apontam para Jesus. Né? E aí nós vemos que quando Jesus expira, quando ele estava lá na cruz, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Aquela que simbolizava a separação entre Deus e o homem, né? que separava, né, o santo dos santos, aquele espaço em que o sumo sacerdote entraria, né, só depois de purificado e uma vez por ano,
esse véu se rasgou e agora nós temos acesso direto a Deus, não é? Então, eu não posso confundir, né, o decálogo, os 10 mandamentos, com a lei. Não posso. Não. A gente pode até dizer, poxa, agora nós não estamos mais sob a lei, nós estamos agora, né, na era da graça. Mas isso é muito perigoso. Então, porque nós estamos, né, sob a graça, debaixo da graça de Deus agora, então eu posso fazer qualquer coisa? Não posso. Porque Deus é amor, mas também Ele é justo e não se deixa escarnecer. Eu não posso ficar tratando isso como uma brincadeira. Ora eu aceito, ora não aceito. Isso não é possível, porque, como eu disse, Deus não se deixa escarnecer. Tá? O comentarista fala também que lá no Sermão do Monte, e aí isso está, né, lá no livro de Mateus. Lá no Sermão do Monte, Jesus falou várias vezes dos 10 mandamentos. Ele citou, né, e interessante é que ele começa várias das citações, ele começa dizendo, ouvistes o que foi dito, né? Por quê? Porque ele dizia qual era o texto da lei, o texto lá dos 10 mandamentos, mas ele colocava agora um padrão muito mais elevado. Ele citava, né, e ele falou antes que ele não tinha vindo para acabar com a lei. Não era isso, mas ele estava vindo para dar um novo sentido àquelas coisas e um padrão muito maior, muito mais elevado para os 10 mandamentos. Não é? E, inclusive, o título da lição, o grande mandamento, né, se refere a um momento em que ele é testado, né, por um fariseu, que era mestre, intérprete da lei, e ele diz que amarás o Senhor teu Deus é o primeiro e grande mandamento. E depois ele fala do segundo mandamento, mas esse é um assunto da próxima lição. Então, nós vemos que Deus se preocupou em nos deixar os 10 mandamentos como um guia, como algo que fosse nortear a nossa conduta. Ele se utilizou, né, da Bíblia, da sua palavra escrita, para nos transmitir isso. Deus escreveu com o seu próprio dedo, ele colocou lá para nós os 10 mandamentos, né? A sua vontade revelada a nós por ele mesmo. Todo o resto foram pessoas que ele utilizou para nos transmitir a sua palavra. Jesus e os mandamentos é o título do primeiro ponto. Na época de Jesus, os fariseus, eles tinham uma importância tão grande, eles mesmos davam uma importância maior para os rituais, para aquelas leis complementares, do que aos 10 mandamentos. Eles faziam isso e tornavam isso uma coisa obrigatória para o povo. E Jesus criticou a eles, né, dizendo que eles colocavam um jugo pesado nas costas do povo. E eles confundiam esses rituais, essas leis complementares, com aqueles padrões que Deus havia estabelecido lá nos 10 mandamentos. Por isso que Jesus teve que citar, teve que falar desses mandamentos, colocando para o povo que eles não eram ritos, mas eles eram leis morais. E é por isso que Jesus se ocupou dessas leis lá no Sermão do Monte. Ele falou lá no Novo Testamento, especialmente em Mateus, ele fala disso. Mas, e aí nós vimos lá no texto base,
que um fariseu procurou a Jesus, e ele era mestre da lei, intérprete da lei, e ele procurou a Jesus não querendo aprender, querendo saber, mas querendo testar a Jesus para que Jesus se envolvesse nessa discussão deles e dissesse qual era o maior dos mandamentos. Jesus não caiu nessa cilada dele. Nós sabemos que Jesus conhecia o coração deles e sabia qual era a intenção deles e não caiu nessa cilada, mas antes ele citou a Bíblia, ele citou, né, o texto bíblico para falar, para dar uma resposta a eles. Ele resumiu aquelas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em dois grandes mandamentos. Mas ele citou especialmente Deuteronômio 6, o verso 5, e Levítico 19, o verso 18. O primeiro grande mandamento, ele estava se referindo a Deuteronômio, e no segundo mandamento, ele estava se referindo ao texto em Levítico. Mas ele calou todo mundo quando deu essa resposta. Eles estavam esperando uma outra resposta, mas Jesus sabia disso e ele não caiu nessa história deles, né? Jesus não falou que era este ou aquele mandamento, mas ele fez simplesmente um resumo daquelas 2 tábuas, porque, como eu já falei várias vezes, eram leis morais e elas se referiam, né, não a um ritualismo como queriam os fariseus. Esse ritualismo eu considero que seria muito mais fácil, ainda que fosse uma carga pesada para o povo, eu imagino que era apenas ritual e não envolvia o coração das pessoas. Então isso até tornaria mais fácil as pessoas estarem, né, cumprindo esses rituais, mas sem retorno nenhum. Jesus estava dizendo que Deus ele exige de nós essa lealdade, ele exige de nós essa exclusividade. Nós só temos um Deus, nós só podemos adorar a um Deus, porque na verdade só existe um Deus mesmo, para ser adorado. Um Deus verdadeiro, só existe um. Mas ele exige de nós essa lealdade. E aqueles que estão comprometidos com as coisas de Deus, Deus abençoa, ele honra. E a sociedade atual, ela tem infringido os 10 mandamentos exatamente porque não cumpre esse grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Como eles não conseguem fazer isso, eles acabam infringindo, quebrando todos os outros mandamentos. E por isso nós temos a sociedade no estágio em que ela está atualmente. Nós temos notícias que falam disso o tempo todo. A toda hora nós vemos coisas horríveis que o homem tem feito ao seu semelhante. Mas por quê? Porque ele não ama primeiro a Deus. Ele não está cumprindo esse grande mandamento. Nós só podemos cumprir os 10 mandamentos se nós cumprirmos esse grande mandamento, esse primeiro mandamento. Nós temos uma pequena divisão nesses 10 mandamentos, que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus e os outros mandamentos falam do nosso relacionamento com o nosso semelhante. Jesus resumiu esses 4 primeiros nesse primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e os outros mandamentos ele resumiu no segundo grande mandamento, que é, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso é assunto lá da próxima lição. O segundo ponto, ele tem como título Ações e Reações diante do grande mandamento. Como é que o povo tem, né, entendido isso, tem agido, né, de acordo com esse mandamento. Mas o que chama a atenção
aí nesse mandamento de Jesus, não é simplesmente você obedecer de maneira mecânica, amar a Deus, né, de maneira mecânica. O que ele está querendo dizer é que só é possível satisfazer a Deus quem ama com todo o seu coração. Mas para amar, né, verdadeiramente, eu preciso conhecer. Como é que eu vou amar alguém se eu não conheço esse alguém? Amar de verdade, se eu não conheço esse alguém. Existe uma frase que tem se repetido muito, e parece até uma frase feita, mas é verdade, é que hoje a sociedade ama as bênçãos de Deus, mas não ama ao Deus dessas bênçãos. Isso tem acontecido muito nos dias atuais. Muitas pessoas estão procurando a Deus apenas por causa das bênçãos que podem receber, mas não amam de verdade, não colocam o coração nessas coisas, né? Então, Deus não quer apenas o sentimento, né? Amar é um sentimento, mas Deus não quer amar, que ame assim, porque o apóstolo Paulo também fala que o nosso culto é um culto que tem que ser racional. Então Deus quer o nosso entendimento também, que a gente ame a Ele, mas ame com o coração, com o nosso entendimento. E aí sim as coisas vão mudar, as coisas vão começar a acontecer, né? Mas como amar, vou repetir, como amar a Deus se eu não conhecer? Mas aí como conhecer se eu não me aproximar dele também? Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso estar perto dele para conhecê-lo, para que eu possa amar de verdade, com o coração, mas com entendimento também. Existem cristãos que leem o primeiro mandamento, mas acabam cultuando a três deuses, porque não entendem o que é a Trindade. Né? Acabam cultuando a Deus num momento, cultuando a Jesus em outro momento, cultuando ao Espírito Santo em outra situação. E eles não entendem essa harmonia que existe, mas acabam amando, cultuando a três deuses como se fossem pessoas diferentes, o que são, mas é um mistério, não é? É um mistério. Essa triunidade eles desconhecem. Eles, como está escrito lá em João 10, né, 30, eles são pessoas distintas, mas são um só também. Nos dias atuais, as classes da escola dominical, seja presencial, seja online, estão cada vez mais vazias. O irmão tem sentido isso, tem percebido isso? Estão cada vez mais vazias. Mas aqueles cultos temáticos, eles estão cheios. Às vezes a gente passa na frente de algumas igrejas em que os cultos estão cheios, mas as pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus. Elas não conhecem ao Deus que elas dizem estar adorando. Né? São muitas as igrejas que estão assim, cheias de gente, mas vazias de Deus. Isso tem acontecido muito nos dias atuais. Mas por quê? Volto a repetir, elas não estão cumprindo o primeiro grande mandamento que Jesus colocou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Elas não conhecem a Deus, não conhecem, né, a essência de Deus, sabe? Mas não basta, como eu falei, né, que muitas pessoas estão procurando mais as bênçãos de Deus, não basta eu me aproximar de Deus com um pires na mão, mendigando essas bênçãos. Eu tenho que me aproximar de Deus
de maneira humilde, dizendo que eu não posso, eu não sou merecedor nem de estar na sua presença, mas eu estou ali para adorá-lo. O comentarista coloca assim, olha, vim aqui te adorar, ainda que não seja merecedor nem de estar em sua presença. Ainda assim, vim te adorar, meu Deus e Deus meu. Essa tem que ser a atitude, não de quem está mendigando alguma bênção e depois se esquece do Deus dessa bênção. Mas eu tenho que adorar a Deus, né, com todo o meu coração, sabendo que eu não tenho a menor condição de estar na presença dele, mas ele me aceita como eu sou por seu grande amor. E isso eu preciso entender, que o amor é a base, né, dessa verdadeira atitude de adoração, de obediência a Deus. Eu tenho que amar a Deus para poder estar em sua presença e receber as bênçãos dele. Essas bênçãos vão ser consequência. Não é a finalidade do meu culto receber bênçãos. Eu não estou fazendo uma barganha, eu não estou fazendo uma permuta, eu adoro e aí eu recebo, né? Então a minha adoração tem como base essa barganha. Não, mas eu preciso entender qual seja a verdadeira essência de Deus para amá-lo de verdade, e aí sim a minha adoração vai ser uma adoração verdadeira. E as bênçãos vão chegar, porque Deus é amor e Ele tem separado isso para nós. O terceiro ponto, ele tem como título o grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. E falando disso, não bastam ações para nos aproximar de Deus. Não, nada do que eu faça vai me aproximar de Deus. Antes eu preciso parar, pensar, refletir num cantinho sossegado para tentar entender a essência de Deus. Só assim eu vou poder me aproximar de Deus. Mas então como é que eu vou fazer isso? E a pista está lá logo na primeira palavra do grande mandamento que Jesus deixou. Amarás. O amor é quem vai nos aproximar. Mas eu preciso entender quem é Deus. Mas eu, como pecador, amar não é uma coisa natural. Não, para um pecador, esse amor não é uma coisa natural. Então como é que eu vou conseguir isso? E aí Jesus morreu na cruz para quê? Para nos reaproximar de Deus. É através dele. Quando eu aceito esse sacrifício de Jesus, quando eu aceito a Jesus como Salvador, o caminho para Deus está aberto. E eu tenho que trilhar esse caminho. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que entender essa essência de Deus. Aí sim eu vou estar me aproximando de Deus, né? Mas o comentarista, ele coloca algumas situações aqui. Ele começa por aquele trecho em que Paulo fala do amor, né? Que eu seria como o sino que tine, que faz barulho simplesmente, se eu não tiver amor. E ele coloca umas outras situações aqui que eu achei interessante e eu vou ler para os irmãos. Ele diz, ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua. Falar de Deus para alguém sem expressar ao Criador o seu amor é como bater em uma lata vazia. Vai fazer barulho, né? Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus e traduzi-las aos homens, né? Sem amor, prestaremos um desserviço. A gente só vai atrapalhar.
ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer aos homens, mas se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Somos, para Deus, o que nós carregamos por dentro, lá no coração. Não o nosso exterior, mas aquilo que nós coraçamos lá dentro. Orar sem amar, você está falando consigo mesmo. Evangelizar sem amar é apenas um ritual. A maior expressão do amor de Deus por nós se deu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas como é amar a Deus, se isso não é uma coisa natural para o pecador? Como é que nós vamos amar a Deus? Nós temos que estar pensando muito bem nisso. Por quê? Porque só pode amar aquele que não tem litígio com o outro, aquele que não está brigando com o outro, que está em paz com o outro. Então a gente vai conseguir amar. Mas amar a Deus, eu vou conseguir me aproximar de Deus quando eu tiver a certeza de que meus pecados foram perdoados através de Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então eu vou me aproximar de Deus. Assim eu consigo conhecer a Deus, porque eu preciso conhecê-lo para amá-lo. Então eu vou estar cumprindo o primeiro grande mandamento. Para pensar e agir. A sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? Qual é o caminho que nos aproxima de Deus? Alguém com ódio e sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Sabemos que em Deus não repousa apenas o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus? De que forma demonstramos nosso amor por Deus? Essas são questões que nós devemos parar para pensar, analisar com calma e encontrarmos a resposta para nós mesmos. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um restante de semana na presença de Deus, procurando cumprir esse grande mandamento que Jesus nos deixou.